Bum! Deixa eu ver. Eu vou ler aqui, responder umas questões de processual civil, quer dizer, processual penal, do conteúdo de juiz. Parece que tem muita questão de juiz. Estranho, eu não faço PowerPoint, eu não faço Excel, eu não faço nadinha, só coloco e leio a coisa. Aqui de processual penal, escrevente, muitas questões, mais de 500 questões. Daí eu vejo aqui uma análise de questões. Quantas questões tem das coisinhas? Aqui, ó, do juiz tem... Nossa, tem 29 questões. É o tipo de coisa que tem mais questões. Então você pensa, se você estudar processual penal, pro TJ, Tribunal de Justiça de São Paulo, estude o juiz. Vamos lá. Mas tem uma coisa que cai muito mais. É o procedimento comum ordinário. O procedimento comum ordinário tem mais de 69 questões. O procedimento de crimes de competência do tribunal do júri tem mais de 61 questões. Tem uma coisa que tem 168 questões. Mas é só avantado. Não. A coisa que tem mais questões. Disposições gerais da legislação penal de processual penal especial. Cara, tem umas coisinhas que, cara, tem muito conteúdo, carinhas. Vai, juiz. Artigo 255, 256. Inimigo capital do denunciado, cujo cônjuge tenha, estará impedido o juiz. Tem essa questão de impedimentos. Cara, a coisa dos impedimentos do juiz é, tipo, praticamente tudo da coisa do juiz. Inimigo capital do denunciado, não. Essa aqui é uma questão que foi anulada da CESP. Inimigo do capital do denunciado, cujo cônjuge tenha atuado como testemunha nos autos do inquérito, que tiver aconselhado uma das partes, que tiver escrito um artigo científico em coautoria com uma das partes, que sinta forte emoção em relação ao crime do processo. Opa, essa aqui está totalmente errada, não tem nada certo nessa coisa aqui. Porque a maioria das coisas é uma relação que não dá para falar que não tem relação, tipo de sangue, casamento, esse tipo de coisa. Daí aqui, artigo 204, juiz dar-se-á por suspeito, se não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. 1. Se for amigo íntimo ou inimigo, capital de qualquer deles, se ele e seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo por processo de fato análogo sobre cujo caráter criminoso é controvérsia, se ele e seu cônjuge ou parente consanguíneo ou, ao fim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. E quarto, se tiver aconselhado qualquer das partes. 5. Se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. E 6. Se for sócio, adicionista ou administrador da sociedade interessada no processo. Ou seja, não pode ser nenhuma conexão de amizade, nenhuma conexão sanguínea, nenhuma conexão de interesses e nenhuma conexão de amizade. Daí a alternativa correta era a B, cujo cônjuge tem atuado como testemunha nos autos do inquérito. Daí, tipo aqui, como eu disse, a questão não tem, é meio estranha, tudo é meio errado, mas se você verificar a B, cujo cônjuge tenha atuado como testemunha nos autos do inquérito. Ou seja, o juiz terá impedido o juiz. Qualquer coisa que tenha um cônjuge que está impedido. O juiz não pode entrar em nada que tenha a ver com o cônjuge dele. O cônjuge é a pessoa que ele casou. Então, situações de lei em na questão se trata de casos de suspeição do juiz ou fatores que não dão causa, suspeição e impedimento. Mas por que essa aqui foi estabelecida? Sei lá. Foi anulada, tá. Uma do escrevente. A respeito das causas de impedimentos e suspeição do juiz, de acordo com o Código Processual Penal, na tentativa correta. Ainda que dissolvido, o casamento sem descendentes, quem seja impedimento ou suspeição, não funcionará como juiz, o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou a entidade, o enteado de quem faz parte no processo. Isso aqui é meio óbvio, é tipo, com certeza, isso está muito certo.
Mas deixa eu ver as outras questões, só para saber. Só para ver se eu não estou dando uma de louco nessa questão. Próximas opções. O juiz será impedido se for credor do devedor de qualquer das partes. A coisa do credor, né? Claro, ele está impedido. Ah, espera. Na última questão, que estava cancelada, eu vi que tinha uma coisa de credor e suspeição, impedimento. Ou seja, isso aqui, agora entendi. Isso aqui é uma pegadinha, eles fazem uma pegadinha de trocar. Tipo, toda essa porra, todas essas coisas aqui são tudo poluição, normal. A mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Só que eles vão lá e colocam coisa e dizem que era outra coisa, né? Esse aqui, o juiz será impedido se for credor ou devedor de qualquer tipo das partes. Daí ele está falando que ele é impedido. Mas isso aqui não é uma suspensão de participar? Esse tipo de jeito. A suspeição poderá, impedido ou suspeição, poderá ser reconhecida ou declarada ainda que a parte injure de propósito o juiz. Não. 2. Não. O juiz será suspeito, podendo ser recusado por qualquer das partes, se já estiver funcionando como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Ser recusado de qualquer das partes, se já estiver funcionando como juiz de outra instância. Juízes coletivos, ou por juízes coletivos, eu não lembro dessa informação, não. Não poderão servir do mesmo processo de juízes que forem entre si parentes, sanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o 4º grau. Tipo, isso aqui tá certo, tá tudo certo. Menos a coisa do viral, que tá falando de 4º grau. Essa coisa nunca apareceu. Nenhuma coisa penal, nenhuma coisa processual, nenhuma coisa administrativa. E quando aparece é sempre até o 3º grau. E tá totalmente errada. Bom, eu já decidi o que eu vou escolher. E tava certa. Pronto, li 2 questões. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver. Para melhor entendermos o que trata a questão, convém conceituar uma suspeição e impedimento do juiz. Essa aqui aí mesmo. Estava certo o que eu pensei. Coisa das questões é que os caras ficam trocando o impedimento e o juiz. Por causa que um artigo fala de suspeição e outro artigo fala de impedimento. E daí, quando eles perguntam de suspensão, você vai lá e vai ler uma coisa de impedimento e fala, isso aqui tá certo, tá proibido, tá totalmente certo. Só que eles estão perguntando de impedimento e não de suspensão. E daí essa coisa chata. Vamos ver aqui. O impedimento ou suspensão decorrente do parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, salvo sobrevivendo aos descendentes, mas ainda assim, ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de que for parte no processo. Estranho. É muito estranho isso aqui. Artigo 254. O juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, se for credor, devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Ou seja, não pode ser credor, senão ele é suspeito. No 256, a suspeição não poderá ser declarada e nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito dar motivo para criá-la. Quando a parte injuriar, ou seja, se a pessoa é contra o juiz, ela não pode declarar suspeição. Eu não entendi isso aqui. Não cabe suspeição, eis que houve a intenção de criar animosidade ao injuriar o juiz conforme artigo. Não entendi nada. Qual é o significado disso? O juiz, artigo 252, o juiz não poderá exercer jurisdição em processo em que tiver funcionado como juiz em outra instância de pronunciamento se de fato ou de direito sobre a questão. E artigo 253, os juízes coletivos não poderão servir do mesmo processo juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral até 3º grau, inclusive. Próxima questão, também do VUNESP, delegado. Nos termos do artigo 252 CPP, o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que for amigo íntimo de qualquer das partes. Certo, não pode exercer jurisdição. Tiver aconselhado qualquer das partes. Viu? Apareceu a coisa. Tudo isso aqui tá certo. O juiz não pode participar da coisa de que ele fez um aconselhamento. Tava lá numa coisa de suspeito. Ele vira suspeito. Mas isso tá certo.
Ou seja, o que está lá no 252? 252 era de impedimentos ou de suspensão? Ou será de não poderá exercer jurisdição? Vamos ver. Não pode exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado seu cônjuge como defensor. Isso, não pode ter nada como cônjuge, mas essa hipótese dessa coisa de defensor não está escrita lá. Essa coisa tem que saber a lei seca, né? For credor de qualquer das partes, isso aqui é aquele treco de suspenso, for sócio da sociedade interessada no processo. O juiz nem pode ser sócio de nada, então é meio estranho ele ver isso aqui. Bom, também ter aconselhado qualquer das partes, isso aqui é de suspeito, for amigo íntimo de qualquer das partes. Isso aqui é tipo, tudo parece certo, né? Vamos lá do amigo íntimo. E viu? Totalmente errado. E olha, era tiver funcionado como seu cônjuge como defensor. É a primeira que eu cancelei. Vamos dar uma olhadinha. Ô casinha. Para melhor entendermos que trata a questão, convém conceituarmos suspensão e impedimento do juiz. Em regra, as causas de suspensão são circunstâncias relacionadas a fatos subjetivos externos ao processo que podem influenciar a decisão do juiz, seja amizade, parentesco, relação comercial ou obrigacional, inimizade dele mesmo ou de cônjuge ou ascendente ou ascendão. Entendi. Interessante. Boa apresentação dessas coisas. Ou seja, quando a suspensão são fatos subjetivos externos. Ou seja, que tipo, não é verdadeiro totalmente. É uma coisa que foi criada pela sociedade, né? Já o impedimento se dá por circunstância objetiva, uma coisa certa, relacionada a fatos internos ao processo, que podem prejudicar sua imparcialidade, seja por interesse na resolução da causa, ou um parente, amigo íntimo ou cônjuge, atuando no processo ou sendo parte interessada, ou o próprio juiz, tendo atuado em outra instância, em causa semelhante, já tendo se pronunciado sobre a questão. Daí, separando os dois, um está no artigo 252 e outro está no artigo 254. O juiz não poderá exercer a jurisdição do processo em que, no artigo 252 fala, tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha direta de colateral até terceiro grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Daí, viu? Eu errei ela por causa dessa coisa do defensor. Eu não lembrava, eu tinha certeza que o juiz não pode exercer nenhuma coisa no juiz quando tem um cara parente, né? E era exatamente ela. Só que ela tinha uma coisa extra, o como defensor. Ou seja, o juiz que vai dar a decisão judicial final, ele tem muito poder. Daí ele não pode, e ao contrário também, ele não pode ter nenhuma outra pessoa que tenha um tipo de relacionamento com ele que vai ter algum efeito no processo, está na realidade dado com o processo, né? Daí, o exemplo aqui, eles dão, por exemplo, um filho do juiz, ele é lá um advogado. Daí ele vai lá e entra como advogado de uma pessoa que está no processo. Daí aparece a coisa. O que eu estava falando, né? A coisa que confunde. Normalmente é relacionado que o juiz ele não pode entrar em nada que tenha relacionado com com algum seu parente, com alguma coisa que vai fazer o interesse dele mudar. Mas é que tá. Aqui o cara não está relacionado no processo. Ele não tinha nada a ver com o processo. Mas daí ele entrou por um outro tipo um trabalho, virou um defensor ou advogado, órgão do Ministério Público ou autoridade policial. Tipo, ele entrou e participou do processo em qualquer parte como um dos trabalhadores. É simples assim. Um juiz que tinha lá, que tem alguma conexão com esse cara, não pode entrar quando tem uma conexão de até terceiro grau com qualquer pessoa que esteja trabalhando no caso. Nos casos aqui envolvidos é o defensor, advogado, órgão, Ministério Público, autoridade policial, auxiliar ou justiça ou perito. Pessoas que vão ser importantes para os testemunhos e a resolução do processo inteiro. Se estudou, ele próprio houver desempenho de qualquer dessas funções do servidor,
servido como testemunha, tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se o fato de direito sobre a questão. Ele próprio, o agente cônjuge ou parente consanguíneo, afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive for parte ou diretamente interessado no feito. Respondi 3 questões. Uma estava anulada, uma estava tentei entender porquê, uma estava eu acertei e a outra errei. Perfeito. Agora, para terminar aqui o videozinho, que tal eu ler o conteúdo material, conteúdo de juiz, ao invés de fazer perguntas. Caraca, é muito grande. Muito grande, muito grande. Bom, mas eu vou ler. Vamos lá. Marcando como lido, apesar de ter não lido. Vamos lá, página para cima. Vamos estudar que o Código Processual diz sobre o juiz. Em primeiro lugar, ele define algumas atribuições do juiz no processo penal. Veja o que diz o Código Processual Penal, 251. Ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo para tal fim requisitar a força pública. Assim, o juiz deverá prover a regularidade do processo, manter a ordem pública nos autos do processo, podendo inclusive requisitar a força pública, sabendo também que nos exercícios de suas funções o juiz deve ser imparcial. Ocorre que, em alguns casos, é impossível o juiz imparcial se estiver julgando, por exemplo, o crime cometido pelo seu próprio filho, nos casos em que o comprometimento da imparcialidade é tal que o juiz é impedido. Veja os casos de impedimento. O de juiz previsto no Código Processual. Artigo 252, o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que 1. 4 hipóteses, tiver funcionário seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive como defensor ou advogado ou órgão do Ministério Público, autoridade policial e auxiliar da Justiça ou perito, ou seja, você não pode trabalhar com ninguém que eles tenham alguma conexão. Ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha, que ele faça própria parte do processo, né? Terceiro, tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito, ou seja, ele faz alguma outra parte do processo. E quarto, ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, for parte diretamente interessada. E a mais óbvia de todas, que a própria pessoa consanguínea ou parente tem uma relação com o processo. Podemos resumir os casos de impedimento de dois grupos, quando há interesse próprio ou de interesse dos parentes próximos. Ou seja, e o segundo grupo de já ter atuado no processo. É mesmo, né? Tem 4 hipóteses. A primeira são coisas de parentes e a segunda é de partes que ele fez parte do processo, né? Aqui, ó. A primeira hipótese, o grupo é quando é interessado e parente próprio. Tiver funcionado com seu cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar, da Justiça ou perito, e também ele próprio, seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive por parte diretamente interessada no feito. Já ter atuado no processo, ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha, tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Veja um exemplo da jurisprudência. Eu não quero ler jurisprudência, cara. Só vou ler o comecinho aqui. A participação do magistrado em julgamento de caso em que seu pai já havia autuado é caso de nulidade absoluta, previsto no artigo 242, inciso 1 do Código Processual Civil. Que é uma coisa que não pode ter participado, né? Agora, só isso mesmo. Não vou ler o resto. Ainda há um caso de impedimento específico para juízes colegiados. Aquele do 253. Tá aqui, 253. Nos juízes coletivos não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive. Juízes coletivos, interessante, né? Avançando, há outros casos em que a imparcialidade também é composta, mas não se trata de algo tão grave. Nesses casos, a lei processual indica que o juiz é suspeito. Em tais casos, o próprio juiz pode dizer que é suspeito ou ainda as partes poderão alegar que o juiz é suspeito. Se nada disso ocorrer, admite-se
A atuação do juiz na causa. Veja os casos de suspeição do juiz previstos no Código de Processual Penal. Artigo 254. O juiz dar-se-á por suspeito. Se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Suspeito, suspeito, suspeito. Tem muitas hipóteses de suspeito, 6 delas. Amigo, íntimo ou inimigo, capital de qualquer deles, se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo o processo por fato anólogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia, se ele for seu cônjuge ou parente consanguíneo, ou afim, até terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes, se tiver conciliado qualquer das partes, e se for credor, um devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Se for sócio, acionista ou administrador da sociedade interessada no processo. Dica: fixe bem os casos de impedimento. Normalmente, em questões tentam confundir o que é impedimento e o que é suspeição. Grave bem o impedimento, assim você conseguirá, por inclusão, chega aos casos de suspeição. O CPP, Código Processual Penal, apresenta ainda os casos em que for o fim de impedimento e suspeição em questão relacionadas. Então, no artigo 255 do juiz, o impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução de casamento que tiver dado causa, salvo sobrevivendo descendentes, mas ainda porque se for vivido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado que for de quem for parte do processo. Cara, essa 255 me confunde muito. Fim de impedimento ou suspensão. Ou seja, separou, daí ele não é mais impedido. Estranho, né? Porque, pelo que eu sei, isso aí não teria uma relação de ódio, né? Teria uma relação íntima de emoção? Ou uma de pena? Vamos lá. Vamos tentar traduzir. Se acabou o casamento, divórcio ou morte, cessará o impedimento ou suspensão. No entanto, se restou os descendentes, filhos em comum, o impedimento ou suspeição persiste. Coisa estranha. Eu achei que era ao contrário, separava os dois bastante. Mas não. Se a pessoa foi lá, casou, superou, e daí a pessoa do processo não vai mais ser impedido dele participar do processo. Se a pessoa morreu, claro que também não vai ter nada, né? Nada a ver. Mas daí acontece os filhos. Se teve um filho, é claro que ainda tem uma conexão. Mesmo que a pessoa tenha. Se a pessoa tivesse morrido, eles ainda têm os filhos. Então tem uma conexão, então ainda é impedido, o impedimento persiste. Além disso, de qualquer modo, ainda que sem descendentes, aqui é isso a coisa que está me confundindo. Ainda que sem descendentes, impedimento ou suspensão vai permanecer quando o juiz for sogro, padrasto, cunhado, genro ou enteado da parte processual. Ou seja, teve uma relação de casamento. Uma pessoa de terceiro grau que, tipo, não tem nada a ver, normalmente não tem nada a ver de relação, mas ela tem uma relação entre o casamento. Sabia que uma coisa interessante que eu aprendi é que quando a pessoa casa, ela vira uma pessoa só. O que isso quer dizer na lei é que a pessoa vira os pais da sua mulher ou os pais do seu esposo, eles viram seus pais também, na forma da lei. E é isso que está escrito aqui, né? O sogro e padrasto são seus pais, na forma da lei. O cunhado é seu pai também, na forma da lei. É seu avô. O genro e enteado são seus filhos, em forma da lei. É desse jeito estranho, né? Esquematizando o impedimento de suspeição por parentesco com o fim de casamento. Sem descendentes cessará, com descendentes continuará. Sempre continuará quando o juiz te for sogro, padrasto, cunhado, genro, enteado. Estranho, né? Para finalizar o tema, cumpre prescrever mais um artigo, o 256. A suspensão não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Esse dispositivo torna-se sem efeito a suspensão provocada artificiosa. Como assim? Vimos que o caso de suspensão é inimizade como parte do juiz. Suponha que depois de distribuído o processo por determinado juiz, a parte começa a provocar uma inimizade com o juiz, com a finalidade de criar uma suspeição.
Eu tinha meio que entendido e agora entendi perfeitamente. O cara quer impedir o processo ou impedir que um juiz específico entre no processo dele. Daí ele vai lá e tenta criar uma inimizade. Porque se ele criar uma inimizade, que é uma hipótese de suspeição, o cara não, aquele juiz específico não vai poder participar do processo. Mas só que isso é artificioso, é uma provocado. Não dá. E aqui na lei está prevista que a suspeição ela não pode ser declarada nem reconhecida quando isso for artificioso, quando o cara fez propositalmente. Por exemplo, o carinha quer que mude de juiz, porque ele sabe que esse juiz não vai participar. Quer dizer, não. Ele sabe. Nem vou tentar explicar isso. Suponha que depois do distribuído o processo por determinado juiz, a parte começa a provocar uma inimizade com esse juiz, com a finalidade de criar uma suspeição. Nesse caso, como visto, a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito é motivo para criá-lo. Saudações, certo? Sinistro, né? Tchauzinho.